Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a segunda aula, né, da revisão da parte de desenho técnico, né, onde a gente vai estar lá, vai continuar falando sobre essa questão de projeção, né, e começar também a falar sobre a regra de projeção de diedro, né. Bom, aqui o software que a gente está utilizando é o Tinkercad, né, o link está aí na descrição, ele é um software online, né, bem interessante, então depois você acessa aí, cria sua conta aí e faz seus trabalhos aí no software, né. Ele que é da Autodesk. Bom, aqui está o modelo que a gente visualizou, né, na última aula. Na verdade, esse aqui eu alterei um pouco ele, né, para ficar mais compatível com a imagem do elemento que a gente vai estar visualizando aqui, da projeção do diedro, né? Ele tem uma relação mais proporcional, né, de altura, largura, né? Então eu alterei um pouquinho ali para ficar mais parecido com esse, né? E o que é que acontece? Quando a gente trabalha com essa relação da projeção ortográfica, que é justamente essa projeção dos planos, né, do objeto, ou seja, como é que você vai estar visualizando ele, né? Inclusive aqui no próprio Tinkercad ele traz uma relação de projeção aqui no canto superior esquerdo que mostra justamente as vistas, ou seja, tá aqui a vista posterior do plano, né? Mas aí você consegue visualizar, né, inferior, lateral, frontal, né? Então bem interessante. Nesse caso aqui, o que acontece? Para cada um dessas vistas aí, a gente está falando de uma projeção ortográfica, né? Ou seja, a projeção de um lado da peça, né? E essa peça ela tem justamente 6 lados de visualização, né? Já que ela representa aí um prisma, né? Então, teoricamente, a gente poderia representar essa peça em até 6 vistas, né? Só que na regra, né? Na regra não, né? Vamos levar em consideração aí no princípio de diagramação, né? Quando a gente fala de diagramação, o que é? É como eu vou estar representando o desenho no papel, né? Ou seja, na folha, né? Eu vou ter esse modelo, né? Que está representando o modelo físico, eu vou ter que fazer a projeção, o esboço, né? O desenho definitivo e vai chegar um momento que ele vai ficar numa folha, né? Seja no software, numa folha realmente impressa. E como é que vai ficar a disposição ali daquele elemento ali naquela folha? Então aí é o que a gente chama aí de diagramação, onde é que eu vou colocar as cotas, né? A gente sempre brinca com a seguinte situação, né? Se a gente tiver duas pessoas distintas, né, em locais diferentes, pegando o mesmo modelo físico, né, para elas fazerem o desenho técnico daquele modelo físico, né, muito provavelmente as duas tendo conhecimento da área vai fazer o desenho corretamente, né? Ou seja, vai dar para interpretar, né? Vai ser possível interpretar o desenho, mas muito dificilmente eles vão ter a mesma diagramação, né? A posição onde vai ficar ali colocada, a cota que vai ser indicada, o local da cota, tal, né? Pode ficar até muito próximo, mas igual é difícil. Pode ocorrer, mas é difícil. Bom, então no caso aqui a gente tem um elemento, né? A gente tem as vistas aí do elemento, como a gente falou, e quando a gente fala sobre diedro, é justamente a regra de representação dele no que diz respeito ao giro do elemento. Para o nosso caso, é muito comum o primeiro diedro, né? O primeiro diedro, que ele tem uma rotação positiva do elemento, né? Ele tem uma rotação positiva. O terceiro diedro, a regra de projeção do terceiro diedro, ela teoricamente tem uma projeção negativa. Eu vou explicar, né, como é que funciona essa questão aí dessa projeção. Aqui estão os símbolos, né? Primeiro diedro e terceiro diedro. Você pode perguntar por que não tem o segundo e o quarto diedro. São elementos, essa representação do diedro, ela representação eixos de rotação. Eu me lembro de muito tempo atrás, né, ter visto num livro, né, que mostrava, né, como é que seria a projeção do terceiro, ou do segundo e do quarto diedro, né, mas eu garanto para vocês que a nível de lógica, de interpretação, não muda nada. O que muda é só a questão da rotação do elemento na projeção. Só isso, né? Então não tem tanta dificuldade, né? O símbolo ele já dá uma dica de como é que funciona essa representação. Aqui a gente tem um cone, né? Dá para observar aqui um cone e ele mostra justamente como é que funciona a questão da rotação, né? O cone nesse caso ele está nesse sentido, né? E ele gira positivamente, né? Positivamente para esse lado aqui, né? Ou vice-versa, né? Se a gente fosse traçar um plano, essa relação da projeção do primeiro diedro ela seria justamente aqui frontal.
No terceiro diedro, você observa que o cone está aqui no ponto. Se ele fosse girar conforme está lá o primeiro diedro, né, girar nesse sentido aqui, ou vice-versa, o que iria aparecer aqui seria justamente o fundo do cone, né? Ou seja, ele ficaria mostrando essa área maior, né, e essa parte menor tracejada. Só que ele gira justamente no plano contrário, né? Então, por isso que a gente normalmente comenta, né? Um gira no plano positivo, o outro gira no plano negativo. Então, essa regra de giro, né, do elemento é justamente o que acontece, né? Se você observar aqui, aqui está a representação do terceiro diedro, né? Da forma como a gente está observando o objeto aqui, né, que seria basicamente como a gente deixou ele aqui, né, se a gente fosse fazer o giro para o primeiro diedro, né, fosse para o primeiro diedro, o giro positivo ele seria justamente nesse sentido, né, ou seja, iríamos ver o elemento, né, aqui dessa parte aqui superior. Né, iríamos ver essa parte aqui. Só que no terceiro diedro ele gira mostrando justamente o que essa parte aqui de baixo dele. Né? Então é justamente essa diferença que acontece ali entre o elemento, né? Que a gente pode observar até comparando os dois. Né? Observa que a posição inicial aqui para eles é a mesma, né? Mas quando eles começam a girar, né? Por exemplo, você vai fazer aqui a representação da vista lateral esquerda. Observa que ele está girando justamente nesse sentido aqui, né? Ou seja, na lateral esquerda a gente está observando essa parte aqui frontal, né? Essa parte aqui. Só quando ele gira ela para o mesmo sentido aqui, ele gira para o lado inverso, né? Ou seja, ele está mostrando essa parte. Eu me lembro de um professor uma vez comentar algo muito interessante. Ele fez, sabe o que eu acho do primeiro e terceiro diedro? Nada. Não acho nada. Se você saber a regra de interpretação e projeção, não vai ter erro. Por quê? A indicação do primeiro e terceiro diedro, ela normalmente vem na legenda, né? E normalmente quando você pega lá o desenho, você já vai direto ali para a interpretação dele, né? É claro que você, sabendo se o elemento está sendo projetado no primeiro ou terceiro diedro, te dá uma relação ali de indicação ali de como você vai estar visualizando. Só que essa relação de regra do primeiro e terceiro diedro ela é muito mais necessária para quem vai projetar, para quem vai estar desenhando, do que realmente ali para observação. Porque para observação não muda as regras, né? Se é uma linha tracejada, é uma linha tracejada. Se é uma linha cheia, é uma linha cheia. Se é uma representação de um furo, é uma representação de um furo. Então a representação dos elementos não vai ser impactante para essa análise, né? Agora, realmente, para quem vai desenhar, né, é importante fazer essa projeção conforme a norma. Né? Uma ação importante, né, os desenhos, né, principalmente de construção de máquinas, enfim, de projetos, eles precisam ser aprovados. Né? Então, eles têm que seguir normas ali específicas. Né? Imagina, você faz um projeto e um desenho e por acaso tem um erro ali no projeto e vai para a fabricação, né? De onde é que foi que surgiu esse erro, né? Então, rastreando esse processo, vai chegar aí à conclusão ali que foi no projeto ali do desenho, né? Então, existem pessoas que vão estar assinando ali o desenho, né? Então, é importante que essa análise das normas ela siga bem à risca, né? Bom, no próximo vídeo a gente vai estar justamente mostrando de fato ali a projeção justamente desse elemento que a gente está vendo e verificando ali todas as vistas do mesmo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!